Fala, galera que realiza! Ótima noite para você! Estamos ao vivo aqui na TV UP, canal 28.1. Estamos também ao vivo na nossa página, né, aí do Instagram, pode.realizar. Se você não segue, já vai ali nos prestigiar, acompanhar as nossas entrevistas, nossos cortes, né, que a gente traz ali de conteúdo para vocês. E também ao vivo pelo canal do YouTube. Eu sou a Karine Esteves, apresentadora aqui do podcast de Quem Realiza, que é o Pode Realizar. Todas as noites de segunda-feira nós estamos por aqui ao vivo, trazendo muita informação para você. E além de mim apresentando, claro que tem esse moço aqui do meu lado, que é mais conhecido como meu marido. Na rua, conhecido como marido da Karine. Karina. Boa noite, amor. Boa noite, tudo bem, Machão? Tudo bem. Então tá bom, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sempre falo isso, que muito obrigado mesmo por você estar aí, dedicando um pouquinho do seu tempo para ter mais conhecimento. Igual a Karina falou, nós trazemos muitos conteúdos aqui e sempre com conteúdos que somam na sua vida, são informações importantes, aprendizados, insights, né, empresariais. Sim. E também um pouco da história das pessoas que vêm aqui abrir um pouco mais a sua vida para nós, explicar como que é a trajetória de vida, né, pessoal e profissional também. Exatamente. Hoje nós vamos falar aqui no Pode Realizar sobre saúde e saúde da pele, na verdade, autoestima. Logo, logo a nossa convidada vai trazer aqui muita informação para vocês sobre, já vou dar um spoiler, né, sobre melasma. Então já vou apresentá-la aqui, mas antes a gente quer agradecer a ATA Consultores, registro de marcas também, que está junto com a gente aqui. Isso aí, a ATA Consultores, que é o grupo, possui a ATA Registro de Marcas, que fez o nosso registro do Pode Realizar, que hoje é uma marca registrada. Podemos colocar nosso Rzinho lá em cima na logo agora. Já está ali, ó. Isso aí, ela pertence ao Pode Realizar de Umuarama, né? Temos outros Pode Realizar aí que às vezes a gente acaba encontrando, mas o oficial é o nosso, registrado através dessa consultoria que a ATA Registro de Marcas nos forneceu. É um trâmite que leva um bom tempo ali, geralmente um ano e meio, que eles vieram dando todo esse suporte, nos orientando de como fazer o registro da marca da melhor forma, da forma correta. E também temos outro registro em andamento, que por enquanto nós não vamos falar, mas o Pode Realizar já foi autorizado. Muito obrigado, Jorge, que nos conduziu aí nessa parte do registro da marca. Também o Adriano, o professor Adriano também, que faz parte ali do grupo ATA Consultores. Exatamente. Tem também a parte da consultoria, como nós dissemos, não só o registro de marcas. Eles têm a consultoria estratégica, para empresas, financeira, contábil. Então, assim, é uma empresa muito completa aqui na cidade e já com bastante tempo de casa aqui em Umuarama, então... Já ajudaram muita gente. Tem como confiar. Com certeza. ATA Registro de Marcas e ATA Consultores também. Parceiros aqui do Pode Realizar, a gente agradece aí a toda a equipe. E Banhara Gestão Inteligente, né? Pois é, essa é a minha empresa de BPO financeiro. Então, para você empresário, prestador de serviço, que não tem um departamento financeiro dentro da empresa, você não controla nada dessa parte, eu faço esse serviço de forma terceirizada. Então, se você tiver curiosidade para saber como funciona o meu trabalho, vá no Instagram, Banhara Gestão Inteligente, pode me chamar lá, vamos marcar um horário, eu vou te apresentar a minha empresa, vou explicar como que ela funciona, vamos ver no que eu posso te ajudar e aí, quem sabe, fechamos uma parceria e você tem um pouco mais de tempo ali para analisar os números e correr atrás, que geralmente o empresário ou o prestador de serviço sabe mais fazer, que é buscar a receita. Isso mesmo, criar estratégias aí para sua empresa crescer. E se você, assim como eu, é mais da mão na massa, é mais da parte comercial, não gosta muito da burocracia, do financeiro, o Anderson está aqui para ajudar aí a sua empresa a crescer nessa parte também, que tem que ter esse cuidado aí com a parte financeira, senão você cresce, mas aí depois o lucro vai por água abaixo. Às vezes você está achando que você está ganhando, na verdade não está, né? Justamente. E é isso. E vamos agora então para a nossa entrevista, vamos conhecer a nossa entrevistada da noite, que é a Carla Ramires. Boa noite, Carla. Boa noite para todo mundo de casa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso te receber aqui. Obrigada pela participação, por vir aqui também, né? Aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema que eu acho que, assim, é tão importante, né, pra gente, que é relacionado à nossa saúde, como eu disse, e também muito relacionado à autoestima. Eu acho que principalmente das mulheres também. Os homens também têm, né, Carla? Exatamente. Mas as mulheres principalmente que são afetadas, né, pelo melasma. Exatamente.
Hoje, o que eu mais recebo no consultório é mulher dependente de maquiagem. Eu não quero mais passar maquiagem só para ter que levar meu filho na escola, porque eu tenho vergonha de descer com ele, acompanhar por causa das manchas no meu rosto. Ir para academia de maquiagem, ir na padaria, em qualquer lugar, eu vejo mulheres hoje que elas estão refém da maquiagem e buscam por diversos tipos de tratamentos que sempre tem um efeito rebote e às vezes acabam gerando outro tipo de lesão na pele, por às vezes não ter conhecimento do que está sendo feito, do que vai acontecer na pele depois de realizar aquele tratamento. Então a gente sabe que o melasma hoje, ele tem vários gatilhos, tanto da parte dermatológica quanto tanto da parte integrativa, que é onde eu abordo o meu tratamento hoje, toda a estratégia de tratamento vista para cada paciente. Mas afeta muito a autoestima da mulher nessa questão, principalmente de ficar dependente da maquiagem. Eu quero saber primeiro, antes da gente falar mais do melasma, o que é, as causas, os tratamentos que você traz também lá na clínica. Eu quero que você conte pra gente qual que é a sua formação, né? Como que você chegou a essa parte de tratar o melasma, né? Por que você se interessou por esse assunto também? Eu sou esteticista formada desde 2017 e estou terminando a faculdade de biomedicina e eu caí no melasma assim de paraquedas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com estética corporal e eu falava que eu nunca ia trabalhar com o rosto porque eu tinha medo de fazer alguma coisa e tinha medo. Até que um dia me chegou uma paciente com melasma e eu falei assim, como que eu não vou atender? Como que eu não vou ajudar? E a condição clínica dela era muito, muito forte mesmo. E eu comecei a buscar, estudar, entender, porque dentro da faculdade a gente não tem o que é o melasma, a gente nem fica sabendo sobre o melasma, a gente não tem isso dentro da faculdade. Então, tudo que eu precisava, eu fui buscar fora. Tratamentos, marcas que tivessem tratamentos, como que eu poderia abordar isso, como que eu poderia montar um protocolo para essa paciente, comecei a fazer o tratamento dela. E a gente começou a ter um resultado. E eu falei assim, tá. E às vezes eu comentava com alguém, não, mas eu tô tratando melasma. Mas você vai tratar melasma? Não, não faz isso não. Melasma só se trata no frio. Melasma não vai adiantar. Não adianta. E eu falei assim, não, adianta. Eu vou conseguir e eu vou tratar. E tratamos. Aí um dia, a paciente foi viajar, tudo, a pele dela estava maravilhosa. Quando ela voltou, não deu assim uma semana, fui investigar o que a paciente tinha feito. Expliquei para ela toda a condição clínica. Então, eu comecei, sempre de cada desafio que me surgia de cada paciente, eu precisava estudar mais o porquê que aquilo acontecia na pele daquela paciente, por que voltava, o que aquela paciente fez, o que eu poderia fazer para que ela tivesse a consciência de não fazer novamente, para que não retornasse e estabilizasse. Então, o melasma, assim, caiu e é uma coisa que eu sou apaixonada hoje. Minha especialidade é melasma e eu não trato mais corporal. Por uma necessidade de uma cliente. Exatamente. Então, eu vi um desafio e eu precisava estudar mais sobre isso e entregar isso para as outras pacientes que começaram a me procurar. Então, cada paciente é sempre um desafio diferente. A gente nunca sabe qual caminho trilhar, é sempre no escuro. Então, a gente vai apresentando a luz para a gente, para o nosso tratamento e para a paciente. O melasma, você identifica ele visualmente ou precisa fazer algum tipo de exame laboratorial? A gente pode identificar visualmente, mas dentro da consulta a gente tem a luz de UD, que a gente consegue realmente ver qual o tipo de melasma que é. Porque hoje a gente tem 3 graus de melasma, até 4 a gente pode chamar. O dérmico, que ele é mais profundo, o epidérmico, que é mais superficial, e o misto, que é uma junção dos dois. E nem sempre a mancha que você tem no seu rosto é melasma. Então, por isso que na consulta a gente consegue avaliar com essa luz de UD, que é uma luz que a gente consegue ver se é mancha de acne, se é também uma melanose solar, para que, se eu não posso tratar o tipo de mancha dessa paciente, eu indico ela para o dermatologista, porque a minha área é o melasma. Então, eu preciso identificar na consulta qual o tipo de melasma que é e qual o grau que é esse melasma também e se realmente é. Então, às vezes a paciente ela acha que ela tem um melasma e às vezes não tem. Já aconteceu muito de pacientes chegarem, não, eu quero tratar, e não era o melasma, então não tem como fazer o tratamento.
A gente precisa identificar na consulta e a gente identifica através dessa visualização de luz de Wood. Alguns melasmas, como eu já tenho assim, o olho um pouco crítico, a gente consegue ver que é um melasma, mas a gente precisa ter a confirmação com a luz de Wood. Existem, então, manchas que não são melasma? Existem manchas que não são melasma. Tem a melanose solar, que é devido à condição de pacientes que ficam realmente muito no sol, que trabalham muito expostas ao sol. Então, tem várias condições de manchas. Nós temos um tipo de mancha que é confete, que é aquelas branquinhas com as marronzinhas. Muita gente confunde com melasma e não é. Então, a gente precisa ter bastante conhecimento para que na hora que a paciente chega, eu posso tratar ou eu não posso tratar. O melasma ele só aparece no rosto? Eu ia fazer essa pergunta agora. Não, a gente pode ter melasma também no corpo. Tanto que quando a paciente ela tem um melasma já ativado na pele, qualquer região do corpo que ela tome sol exageradamente sem a devida proteção, pode ativar esse melasma na pele, no rosto ou no braço, aonde ela tiver. Isso pode acontecer devido à alta exposição solar, sim, sem a proteção. E no caso, ele só surge através dessa questão do sol ou não? Não, hoje a gente tem assim uma barreira, né? Quando eu comecei a trabalhar com melasma, a tratar melasma, a gente tinha que o sol era o vilão e só isso. Então, antigamente o sol era o vilão, não se expunha ao sol, mas hoje em dia nós temos vários fatores que fazem o início do melasma, até tratamentos estéticos. Microagulhamento, quando é feito de uma maneira errada, muito agressivo, pode lesionar a pele. Isso pode ter um melasma, pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Lasers, hoje muitas pacientes procuram tratamento de melasma baseado num laser. Então, o laser Lavien, que está muito na moda, ele não é indicado para quem tem melasma, porque ele é feito para atingir a camada mais profunda da pele. E eu não quero isso, porque o melasma, ele é acionado pelo melanócito, que tem a melanina, que faz a pigmentação da nossa pele. Quando a gente mexe nesse mecanismo de defesa, que é um melanócito, ele vai fazer o quê? Ele vai hiperpigmentar aquela região que foi lesionada. Então, é nisso que causa o efeito rebote. Eu fui e fiz uma sessão de laser, 1, 2 meses, minha pele ficou linda. O que aconteceu depois? Então, hoje nós temos vários fatores que indicam melasma. Tratamentos realizados de forma errada, nós temos também fatores nutricionais, nós temos vários outros fatores hormonais, nós temos fatores psicológicos que também influenciam muito no melasma. Eu tenho pacientes que estão numa condição hoje, no início do tratamento, no decorrer do tratamento tem alguma perca, alguma coisa familiar, isso reflete muito no melasma dessa paciente. Nossa. Exames laboratoriais, hoje todo o tratamento de cada paciente que chega para mim, antes eu tratava só com peelings, porque era a única coisa que a gente tinha, né, de estudo, de artigo científico, tudo embasado. Hoje não. Hoje eu fiz uma especialização baseada na medicina chinesa e indiana, onde a gente vê o melasma além do tratamento tópico, além dos peelings. Tanto que muitas pacientes chegam usando hidroquinona, muitas pessoas que estão aí em casa vão saber sobre a hidroquinona. Eu já usei e piorou minha mancha. Hoje a hidroquinona ela é uma substância muito tóxica, tanto que em vários outros países ela é proibida. Mas aqui no Brasil ela é permitida e usa-se muito. E para você recuperar uma pele que já usou hidroquinona, já usou muito laser, é muito mais difícil do que uma pele que nunca teve um tratamento tão agressivo quanto são esses tipos de tratamento. Hidroquinona, no caso, é usada como se fosse um clareador de manchas? As pessoas pensam que clareia. Exatamente. Ela clareia, realmente ela clareia, passado por muitos profissionais. Ela clareia, só que depois, como ela tem um efeito tóxico no organismo, isso comprovado cientificamente, ela vai fazer um efeito rebote muito maior depois com um difícil clareamento de forma saudável, vamos se dizer. Isso. Tem que ter cuidado, então, né? Tava aqui pensando, então o pessoal da época ali que trabalhava na roça ali, tomou muito sol sem proteção, deve ter alto índice então de melasma nesse Exatamente, tipo de pessoa. Não só de melasma, mas da melanose solar, que é outro tipo de mancha também ligado ao melasma. Então, igual eu falei, nós temos vários tipos de manchas
que podem ser melasma e não podem. E através da luz a gente consegue identificar, mas geralmente essas pessoas que são mais expostas ao sol também podem ter os dois tipos de mancha, tanto a melanose quanto o melasma em si também, tá? O melasma, se ele não for tratado, porque não tem cura, é isso? Exatamente. Hoje, dentro da dermatologia, eles falam que não tem cura. Dentro da integratividade, que é onde eu trabalho dentro do meu tratamento, a gente trabalha com órgão choques. A gente precisa estabilizar todos os gatilhos que estão gerando isso na sua pele. Então, pela medicina chinesa e pela indiana, os nossos órgãos, eles refletem o sintoma na nossa pele. E cada lugar da nossa pele tem um sintoma diferente. Tem um órgão, representa um órgão diferente. Então, quando a paciente chega para mim, que é agendada uma consulta, essa paciente já vê que é totalmente diferente de todo o tratamento que ela fez. Ela recebe uma ficha de pré-consulta, porque a nossa história começa ali. Eu preciso entender os sintomas diários que ela tem, desde uma constipação, desde uma azia, desde gosto amargo na boca, pacientes que levantam fazer xixi à noite, que podem ter uma sobrecarga hepática, desparasitação, tem pacientes que fazem desparasitação com aqueles remédios convencionais que a gente sempre fez. Eles não pegam todos os tipos de verme, e vermes, eles desestabilizam o intestino, o estômago. Eles não estão só no nosso estômago ou intestino, eles estão em vários outros órgãos. Então, tudo isso desestabiliza o melasma. E quando a gente estabiliza esses órgãos choques, tira esses sintomas das pacientes, são vários sintomas. Aqui eu estou citando alguns, tá? Elas passam por uma ficha em consulta, quando elas fazem o tratamento, optam por fazer. Tem uma rastreabilidade inflamatória de todo o organismo, até pessoas que têm sinusite, rinite, a gente consegue trabalhar isso dentro do tratamento, porque é uma condição que faz uma inflamação no melasma. Então, o melasma hoje, dentro do tratamento integrativo, ele é uma inflamação sistêmica. O seu corpo está querendo te dizer alguma coisa e a sua mancha está refletindo na sua pele. Então, nós temos vários gatilhos e sempre a paciente tem os mesmos que a gente tem os órgãos choques. Acho que vai mostrar aí a tabelinha para vocês. O Lucas tem uma imagem. O Lucas vai pegar a imagem. Isso aí, então, aqui, nós temos o mapa facial do melasma, seguindo a medicina chinesa e indiana. Então, cada órgão desse, nós temos dentro da rastreabilidade inflamatória, sintomas que as pacientes podem vir a sentir e que às vezes é normal. Eu tenho dor de cabeça 2 a 3 vezes por semana, eu tenho uma infecção urinária 2 a 3 vezes por ano. Não é normal. Você ficar sem ir ao banheiro 2 ou 3 dias não é normal. Hoje o nosso intestino, a gente fala que é o segundo coração, o segundo cérebro. Então a gente precisa fazer uma biomodulação intestinal para que tudo que seja colocado dentro do organismo dessa paciente de forma de ativos nutracêuticos, que a gente precisa recuperar isso para que seja refletido na pele da paciente. E dentro do tratamento nós temos etapas que elas seguem, né? Além das raízes do melasma, esses órgãos que foi mostrado agora, chamam as raízes do melasma dentro do tratamento. Então, além de tratar eles, que são os órgãos choques, a gente está em etapa de detox de metais pesados, que é onde entra tudo que hoje em dia a gente coloca dentro do nosso corpo, através de medicações, sem indicação médica. Anticoncepcional é muito ligado ao fator do melasma. Então, as mulheres hoje tomam anticoncepcional sem prescrição médica, porque é muito fácil você ir lá na farmácia comprar. Precisa ter uma receita. Então elas dão um Google lá, então eu vou tomar esse porque eu acho que vai ser bom. E às vezes nem é a necessidade delas, porque não procura um profissional adequado. Eu vi inclusive esses dias uma ginecologista, semana passada, uma ginecologista falando na rádio que o anticoncepcional deveria ser vendido só com receita, na opinião dela. Falou, não podia ser liberado. Porque tem muita mulher que tem reação, que tem muito. sintomas, enfim, né? Causa muita coisa na mulher e às vezes ela acha que tá tudo bem. Exatamente. Que é só uma coisa normal, mas na verdade não. E geralmente quando as mulheres têm sintomas e elas estão com acompanhamento médico, elas levam isso para o médico, ele troca. Então eles fazem essa dosagem hormonal para ver qual a paciente realmente precisa. Então tá muito fácil hoje você ter vários gatilhos do melasma à sua disposição, até a panela que a paciente cozinha hoje dentro do tratamento. Quando elas fecham, elas recebem tabelas para diminuir o contato com xenobióticos,
panelas de cobre, panelas de aço, liberam muitos metais tóxicos, teflon, então, principalmente. Então, dentro do tratamento, a gente tem uma abordagem muito integrativa, onde elas recebem todas essas indicações do que usar, do que não usar, dos filtros solares. Hoje, as pacientes usam muitos filtros solares químicos e a gente indica os físicos pela barreira, pelo que ele causa na pele. Maquiagem cheias de metais pesados. Nossa. Então, eu vi a blogueira usando tal creme milagroso para o melasma e o melasma dela controlou. Tá, mas a blogueira está sendo paga para fazer aquela propaganda, a sua pele, o seu organismo não é igual ao da blogueira. Então, hoje dentro da estética, a gente fala que a gente tem um mundo de infinitas possibilidades de você tratar várias coisas. E nem sempre o que é ideal para um é para o outro. Por isso que a gente faz o tratamento exclusivo e integrativo para cada tipo de paciente, baseado em cada exame laboratorial também. Então, eu faço o histórico clínico da paciente, peço os exames laboratoriais e tudo é dentro do que cada paciente realmente precisa. Mas se a pessoa não tratar, existe algum risco de evoluir o melasma para outro tipo de coisa ou não? Não tem um risco de evolução. O que pode acontecer é ele evoluir para outros locais. Então, eu tenho paciente que chega para mim com melasma, eu estou vendo o melasma dela, um melasma grau 3, mas quando eu coloco ela na luz, ela já tem um melasma grau 1, evoluindo para um grau 2, que ela não está vendo, mas na luz eu consigo ver. E acontece muito de pacientes terem manchas de acne junto, porque já fizeram algum tratamento de acne, e rosácea. Então, hoje está muito intenso o nível de rosácea também, não só o melasma, e dá para tratar as duas condições juntas, a acne, a rosácea, o melasma, porque a gente vai fazer essa desinflamação do organismo da paciente. Então, todo o organismo vai responder, não só a pele. Na questão do emagrecimento também, na questão psicológica, porque a paciente ela consegue identificar os desequilíbrios dela para que quando ela volte a comer certo alimento, dentro do tratamento a gente tem uma alimentação anti-inflamatória, para que quando ela volte a comer aquele alimento, mas eu não vou comer dessa forma que eu comia, eu vou equilibrar. Não é que você precisa tirar uma coisa para o resto da sua vida, você vai equilibrar. Então o melasma sim, ele pode evoluir para diversos outros locais do rosto, se não for tratado, e de um grau 1 evoluir para um grau 3. Sim. O grau 1 é pouquinho, daí o 3 é quando está muita mancha. Exatamente, ele já está todo espalhado, aí ele vai subindo por aqui e vai... Tem paciente que chega com a pele praticamente toda tomada, com o melasma, com todos os órgãos choques, então daí a gente tem que fazer uma estratégia muito direcionada para tudo que aquela paciente realmente precisa. Mas o tratamento integrativo, olha, ele é fantástico, tá? Essa questão de olhar todos os exames, entender os motivos que os órgãos estão refletindo na pessoa. Não é algo que às vezes você chega no consultório convencional, ele vai direto no ponto, passa um tratamento. Você não, você vai ampliar essa busca, né? Exatamente. No macro, né, ali no corpo da pessoa. Eu falo para as minhas pacientes que o organismo dela de 3 em 3 meses nunca é o mesmo. Tanto que depois que elas fazem o tratamento, elas voltam de 3 em 3 meses para a gente fazer algumas reformulações, porque eu preciso entender, refazer alguns exames que estavam alterados. TSH altera o melasma, a condição hormonal, a falta de ferro. Hoje tem muitas pacientes que chegam no consultório para mim com deficiência de ferro. E dentro dos exames laboratoriais estão normais, mas não estão normais a B12 baixa, a vitamina D baixa, sem ter a suplementação correta, que é com a K2 junto. Então a gente tem um mundo de possibilidades dentro dos tratamentos integrativos que a gente visa olhar o paciente não só ali na sua sala, naquele momento, não, eu preciso entender o que está acontecendo, por que o melasma dessa paciente pode ter surgido, em qual parte da vida dela que surgiu, se foi de uma gestação, porque a gestação também pode causar o melasma, e em homens também. Homens hoje geralmente fazem algum tratamento estético, a maioria que aparece para tratamento é porque fez algum tipo de tratamento estético e foi muito agressivo e causou o melasma. Então, ou também tem problemas do sistema que a gente precisa investigar, mas a maioria
fez lá uma limpeza de pele, passaram um peeling abrasivo, alguma coisa, e acabou gerando melasma. E às vezes o homem nem sabe que tem, mas tem homens que sabem, usam base também porque tem vergonha, mas o homem também pode tratar o melasma. Eu não sabia que o homem. É isso que eu ia falar. Você tem umas manchinhas que será que é melasma? Podemos avaliar. Rosácea, acho que eu tenho. De vez em quando aqui, ó. Eu vi. Tá Tem vermelhinha. rosácea, fica vermelho. Mas você vê que não é um tratamento só para as mulheres, né? Às vezes o homem que está aí assistindo a gente, Exatamente. ou você, mulher que está assistindo, sabe que o seu marido tem uma mancha, às vezes se incomoda, né? Não é legal. Hoje em dia os homens estão muito mais ligados com essa questão da beleza. Muito mais cuidado, né? Se cuidando, né? Antigamente o pessoal era mais simples, assim, talvez até mais recatado, né? Não tinha Era um pouco essa até abertura. mais machista também, eu acho, né, Exatamente. Carla? Que tinha aquela vergonha, ai, se eu fizer um tratamento, meus amigos vão tirar sarro de mim, Vão né? saber, aham. Vão saber. E não, hoje já existe uma procura na tua clínica também de homens, então. Tem. Hoje nós temos uma procura e assim, muitas pacientes entram no meu feed, mas eu não quero postar a foto de antes e depois. Então a gente tem um contrato, não são todas as pacientes que permitem, mesmo tendo resultado, e os homens também, então a gente sempre entende esse lado também. A gente tem um resultado, mas a gente nem sempre pode divulgar porque é a escolha da paciente. Então, o que eu procuro levar é conteúdo para o que você deve ou não fazer, tratamentos que vão ajudar no seu melasma ou não vão. Hoje nós temos vários tipos de maquiagens hipoalergênicas que ajudam muito peles que têm rosácea, acne e melasma, porque não tem metais pesados, não tem metais tóxicos, então elas não sufocam a pele. Porque o que acontece? A paciente, quando ela tem melasma, o que ela quer fazer? Ela quer esconder, então ela sufoca a pele. Coloca mais. E é pior ainda você usar maquiagem, exatamente, então. E ela precisa deixar essa pele respirar. Por mais que qualquer tipo de tratamento que ela faça, ela precisa deixar a pele respirar. E quem é refém do melasma não deixa, porque a gente sabe que afeta muito a autoestima da mulher por qualquer questão de você estar indo em qualquer lugar, você querer tampar o rosto, né? Às vezes você tem um dia ali que a gente não tá com muita paciência para maquiagem, né? Exatamente. Então, teoricamente, é para você ter essa liberdade de poder ficar sem maquiagem. Quem tem o melasma e é muito grande, se incomoda, ela não tem essa liberdade. Não tem essa liberdade e é o que realmente mais afeta. Carla, eu quero poder ir trabalhar sem maquiagem. Eu quero poder passar o ano todo tratando o meu melasma para que ele fique estabilizado. A gente tem uma cultura muito forte de que o melasma só se é tratado no frio e não. A gente pode tratar o melasma o ano inteiro. Você não precisa esperar o frio chegar para tratar o seu melasma, para fazer o laser que você acha que vai dar o resultado, porque daí vai agredir menos a pele por causa do frio. Muito pelo contrário, sua pele vai ficar muito mais sensível. E sempre antes de fazer um laser, a pele precisa ter uma preparação. Então, hoje, dentro do tratamento integrativo, nós temos também as sessões em clínica que a paciente ela faz um tratamento ortomolecular comigo, nós temos um estabilizador de mancha, porém ela não é refém disso, nós chamamos de refinamento, que é no final do tratamento, depois que ela passou pelas etapas de desintoxicação do organismo, de cuidar daquelas raízes do melasma, de tudo que é possível que estava causando o melasma dela, para que ela consiga manter isso depois, porque é muito fácil a paciente chegar lá e falar, não, eu vou fazer, estou fazendo, tive um resultado. Sim. Quando elas têm o resultado, some. Aí a gente não pode fazer milagre, né? Tem que então manter. você precisa ter. Tem pacientes que têm essa disciplina, que entende a necessidade do organismo delas, o que faz mal, o que não faz, o que elas podem equilibrar, quando elas têm que voltar, o que elas precisam fazer. Então, quando a paciente tem essa consciência, eu fico muito feliz, porque eu vejo que eu estou fazendo bem o meu trabalho de levar a informação para ela. Porque não é só uma consulta ali que ela pega uma pomada e vai embora. Tem uma história, né? Tem um porquê daquela paciente estar ali, alguma coisa está afetando ela. Por isso que ela está me procurando, não só a mancha dela. Mas por que essa ideia que só no frio? Qual que é a correlação que tem? Porque as pessoas falam que os peelings só podem ser feitos no frio por causa do sol. Porque não pode ficar tomando porque sol. não pode tomar sol. Porque não pode tomar sol por causa do calor. E o que acontece? No frio, a pele resseca mais. Então, é o inverso, na verdade, né? Se você tratar a sua pele, se você tiver uma rotina ali de skincare,
durante o ano todo, todos os dias, usar um sabonete adequado para sua pele, um hidratante adequado para sua pele, você sempre vai ter uma resposta boa. Tem muita gente que acha que tem a pele oleosa e essa pele está desidratada. Dentro do tratamento a gente faz a medição lá, né, da pele, do nível de água, do nível de óleo. Então a pele sempre está desidratada. Ah, mas eu passo hidratante, eu passo óleo, eu passo o sabonete tal, o ácido hialurônico e não sei o quê. Mas não é isso que resolve. A gente precisa dar água para a nossa pele. E não só através de skincare, né, da alimentação, de água, de ingerir água também, bebidas saudáveis. Quando a gente tem uma paciente que ela toma muito álcool toda semana, aquele organismo fica inflamado ali durante 3 dias. Então, geralmente, não tem uma resposta tão significativa dentro do tratamento. Tanto que dentro do tratamento, 2 meses e meio praticamente que a paciente fica comigo, a gente tem ali elas têm toda uma assessoria. Carla, hoje eu tô assim, minha constipação melhorou, minha infecção de urina melhorou. Então, eu crio uma relação com a paciente que eu falo que tem algumas pacientes minhas que eu levo para a vida, né? Sim. Porque é um contato que você tem ali com a pessoa. E dentro do tratamento, a gente consegue abordar várias coisas, né? Não só, e por isso que eu falo, não só tratar no frio, tratar o ano inteiro para que a sua pele esteja numa boa condição o ano inteiro, para que você faça o que você quiser com a sua pele. E é legal que você leva também qualidade de vida, não é só tratar uma mancha. Exatamente. Mas você, cuidando do intestino da pessoa, vai já emagrecer muitas vezes, vai conseguir ir ao banheiro, não vai ficar enfesada, como diz, né, Carla? Exatamente. Os maridos que estão com as mulheres acordando aí muito enfesada, pergunta se está indo no banheiro, pergunta se está tendo que usar muita maquiagem, porque faz toda a diferença. E vocês veem, gente, por conta de uma simples mancha que talvez você veja ali, pode estar ali mostrando algo de errado que não está funcionando bem no teu organismo, né? Exatamente. Então, hoje a gente consegue identificar através dos exames, da história clínica da paciente. Então, elas recebem uma rastreabilidade inflamatória enorme, que a gente faz uma somatória lá. Tudo é feito por etapas dentro do tratamento para que a gente não perca nenhum fiozinho da onde pode estar sendo o gatilho do melasma dela. E eu falo também hoje medicações, não só o anticoncepcional, medicações controladas, que às vezes elas conseguem sem ser com médicos e tomam sem prescrição médica, e isso inflama o organismo, inflama o intestino, o estômago. Então, gente, toma medicação com indicação médica, nunca por conta. Até a dor de cabeça que você tem diariamente não é normal. Não, eu falo, não normalize sintomas. Não normalize sintomas, porque não é normal tê-los todos os dias. A gente precisa investigar o que está acontecendo. E você estava falando aí da questão do álcool, ele também piora o melasma? Piora. Gente, acho que não é uma boa notícia para quem gosta de tomar uma ainda no final de semana. O álcool, ele piora não só o melasma, como a acne, a rosácea também. A rosácea tudo. é fato, porque quando eu tomo, às vezes eu tomo um copinho. Agora tá explicado por causa o Anderson já sente mais vermelho. Impressionante. O Anderson Não, eu fico um pimentão. O Anderson toma uma bebida alcoólica, geralmente já fica vermelho na hora. Na hora. É impressionante. Quando a gente tem ingestão de álcool ali, tem pacientes que ficam com o corpo inflamado por 72 horas. Nossa. Ah, mas eu bebi só final de semana, só sexta, sábado e domingo. Mas ficou 3 dias. Mas ela vai ficar outra semana toda inflamada. Aí toma de novo, aí vira um ciclo. Exatamente. É igual a academia. A paciente que ela toma, ela perde o efeito que ela está se matando ali para fazer por conta do álcool. Então, o álcool realmente ele é muito inflamatório. Entre outros alimentos, mas o álcool, ele assim é o campeão. O campeão de raiz inflamatória dentro de todos os tratamentos estéticos, né? Todos. E o melasma, ele pode aparecer em qualquer idade ou não? Pode aparecer em qualquer idade. Geralmente, dos 25 anos para baixo, a gente tem o melasma por alguma condição de tratamento estético feita muito abrasiva. Após isso, ou se a paciente também teve uma gestação já mais nova, tudo pode ser que ocorre também, e por conta do anticoncepcional ser tomado de forma irregular. Mas, geralmente, dos 30 aos 60 anos, o que eu mais tenho paciente, geralmente dos 40 aos 50 também a gente tem um índice muito grande, tá? E a gente pode ter em todo fototipo de pele, desde do fototipo mais clarinho até o fototipo mais escuro. Então,
abrange todos os fototipos de pele, tá? Mas é uma faixa etária bem ampla. Exatamente. Então, assim, muita gente pode ser acometido pela... Porque a saúde da mulher, a gente fala que é uma caixinha de surpresa, né? Hoje nós temos várias coisas que influenciam no dia a dia da mulher, a questão psicológica também. Então, as pessoas falam, eu não vou no psicólogo porque psicólogo é coisa de doido. Eu falo que é doido quem não vai. É verdade. Na verdade, já tem muita gente que tem esse preconceito, né, Carla? Exatamente. A terapia é maravilhosa, a terapia... E quando você abre a sua cabeça para você ter essas outras ajudas, não só do tratamento que você está procurando, porque eu falo para as minhas pacientes, eu não faço milagre, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, se elas chegam fazendo algum outro tipo de tratamento, eu preciso entrar em contato com aquele médico, eu preciso saber o que ela está tomando, por que ela está tomando, para trabalhar em conjunto e nunca separado. Porque hoje a gente vê que a estética tem muitos médicos que não querem ter contato, mas é porque sempre teve um lado da estética que quis ter essa barreira, mas não é necessário, porque a gente pode trabalhar em conjunto, que o resultado da paciente ainda vai ser muito melhor. Para os dois lados, para os dois profissionais, né? Exatamente, para os dois profissionais e para o paciente também, né? Eu vejo até a questão da medicina, meu pai é médico, eu sempre vi ele atendendo de uma forma muito humana, sempre querendo saber o que aquela paciente estava acontecendo com ela. Então ele sempre fala assim para mim, seja chata porque você quer entender o que está acontecendo e aquela paciente precisa ter consciência disso, porque senão você está fazendo um tratamento que ela não está se beneficiando. E hoje eu falo que um tratamento de melasma, qualquer tratamento estético, você está fazendo um investimento. Sim. Então não é só você chegar ali para uma avaliação, é lógico que tem muitas clínicas que fazem avaliações gratuitas, a gente não pode julgar, mas eu falo assim, hoje dentro do meu tratamento, eu faço muitos estudos para estar ali, para estar com o meu tempo para aquela paciente, para que ela tenha o melhor de mim. Então ela precisa entender que ela merece o melhor do que ela está procurando e que ela está investindo para isso. Então ela precisa também fazer a parte dela. E é bom também nós, como pacientes, sabermos de onde é a raiz da causa. Exatamente. Porque às vezes você tá ali falando, não, tô com uma mancha, tá, mas de onde tá vindo? Será que é um estresse? Será que é um momento que eu passei ali, talvez um luto? Eu acho que talvez pode causar muito isso, uma separação. O que eu tô comendo. A alimentação, Exatamente. falta de talvez atividade física, né? Com certeza. Os maus hábitos, né? Com certeza, os maus hábitos hoje eles também estão junto com o álcool ali no top, porque é igual eu falo, a paciente ela tem um resultado e para ela já tá bom, ela alcançou o que ela queria. Então, aí passa 1, 2 meses, voltou. Por quê? Porque ela voltou com os hábitos antigos. Eu falo que o nosso cérebro, a gente sabe aí pelos estudos de Mind Insight, que nosso cérebro demora até 60 dias para se acostumar com hábitos novos. 30 dias ali para pegar no tranco. 60 dias para acostumar, 90 dias para você criar um novo estilo de vida. Então, até estou com um grupo agora do Clube do Melasma das Mulheres, vou abrir um clube do Detox, que eu mando desafios para elas, planilhas para elas, porque tudo que você sente e você escreve, como foi a sua rotina, você tirou um momento para você, porque hoje a mulher, a gente dá conta da casa, do marido, do filho, do trabalho, de tudo, e esquece da gente. Não, depois eu vou, depois eu faço, depois eu leio o meu livro, e não é. Você precisa ter o seu momento para você, seja com o seu psicólogo, seja com você em casa lendo o seu livro, para que você senta e reflita, o que eu fiz hoje, o que eu fiz para mim hoje, para o meu bem-estar. Sabe que eu tirei 15 minutinhos para cuidar de mim? Exatamente, tudo isso influencia no melasma. Não é só a condição do sol, a gente sempre vê o sol como o vilão, e nem sempre o sol é o vilão. E todo mundo que tem melasma tem que usar protetor solar o tempo todo? Como protetor solar o tempo todo eu não passo para as minhas pacientes, é muito de profissional para profissional. Eu indico o protetor solar físico, então quando elas entram em tratamento comigo, elas recebem uma tabela de vários tipos de protetores solares, o que eles causam, o que eles não podem causar, porque hoje nós temos os protetores solares químicos, que eles acabam aquecendo a pele quando tem absorção do sol, então isso para o melasma
Não é Não é legal. indicado, assim como não é indicado uma radiofrequência, que muitos profissionais fazem, o laser, porque a gente vai estar causando uma inflamação, uma resposta inflamatória naquela pele que a gente não quer. Então, hoje o filtro solar físico, os filtros solares orgânicos aí que a gente chama, livres de metais pesados, eles contribuem, sim, para uma boa maneira da pele da pessoa. Então, eu passo para as minhas pacientes 2 vezes por dia, porque hoje nós temos as luzes, todo mundo trabalhando no computador, celular toda hora, então passa de manhã, à tarde, reaplica. Quando for se expor ao sol, camiseta com proteção solar, boné, chapéu. É lógico que a gente sabe que tem mulheres que gostam de tomar sol, mas nunca em câmeras bronzeadoras, pelo amor de Deus. Mas, Sério? Não é indicado? Não. Não é indicado para nada, câmera bronzeadora. Então faz muito mal para a pele, não só para o melasma, para todas as outras condições de manchas na pele. Então você deitar ali no sol, ficar exposta um pouco, é até benéfico para a saúde, até sem a proteção solar. Hoje a gente tem artigos científicos provando isso, né? Então... Vitamina D ali que a gente precisa. Exatamente. Você expor o seu corpo ali um pouquinho, não tem a necessidade de ficar lá torrando e passando azeite, manteiga, igual muitas mulheres fazem para ficar bronzeada. Faz o necessário que dá certo. Né? Faz o básico funciona. bem feito. Tem gente o mandando arroz pergunta. com feijão, né? Justamente. E tem gente que mandou pergunta aqui. Deixa eu agradecer aqui o Raul, que está nos assistindo, falou que está no ônibus indo para casa. Olha, assistindo que pelo legal. Instagram, que legal. Acabei de sair da academia. É isso mesmo, meu amigo. Sim. Vamos queimar o bacon. Né? Tô precisando voltar amanhã. Fabi Silva falou que sensacional. Obrigada, Fabi. Maria Alice tá lá. Agora sim, obrigada. Beijo, Maria Alice. Obrigada. Minha seguidora também, muito querida. A Sirlene falou aqui, ela mandou uma pergunta. Por que aparece o melasma em maior quantidade nos idosos? Isso é uma verdade? Idosos. Olha, é muito difícil eu tratar idosos. O que acontece? Geralmente, não tenho experiência clínica com o idoso, mas por o idoso geralmente já ter trabalhado com alta exposição solar, pode ser que não seja o melasma, pode ser que seja a melanose solar, pode ser que seja o lentigo, a efidelis, que também são as sardas, que também são confundidas com o melasma. Então precisa ver as regiões dessa mancha, a intensidade e se realmente é um melasma, tá? Geralmente a faixa etária que eu pego é igual eu falei para vocês, de 30 a 60, 50 ali, a gente consegue identificar. Uma faixa etária maior, eu nunca tive caso de chegar até mim com o paciente. Se quiser, pode agendar uma consulta que a gente faz avaliação lá com a Lujude para a gente ver realmente se é um melasma ou se já é uma condição clínica lá de quando a pessoa era jovem, já se expunha ao sol, não tinha proteção solar, não fez uso de proteção solar. As luzes também causam, né, as manchas, intensificam as manchas, quem trabalha aí muito com computador. Então depende tudo do histórico do que esse idoso, essa idosa fez ao longo da vida, né, pra gente saber identificar essa mancha. Perfeito. Você viu como que ela é dedicada? Entende muito, viu? Tá Quanto tempo faz que você atua já no melasma? Com melasma? Com essa Desde especialidade? 2019. 2019. É bastante a gente já tem tempo. Vocês estão vendo aí que você já passou por várias fases daí do melasma, que foram sendo descobertas outras coisas. Exatamente. Quando eu comecei com melasma, eu era refém de marcas caras para indicar para os pacientes, porque é aquele mundo dos peelings, o que a gente aprende razoavelmente na faculdade, pouca coisa. Trata mancha com peeling, trata mancha com peeling, trate mancha com microagulhamento. Então, hoje eu dei algumas palestras para as meninas da Unipar, e quando eu dei essas palestras, o meu tratamento era embasado em peelings, em marcas, eu já tinha esse protocolo ortomolecular que eu tinha desenvolvido, mas eu comecei a pensar comigo, eu não quero depender só disso, a minha paciente tem um porquê dessa mancha, não é? Eu não quero só o peeling no rosto dela, porque muitas pacientes reclamavam, ai, mas eu vou ficar descamando, ai, mas tem cor, ai, mas isso, mais aquilo, mas não tem porquê, eu preciso entender mais coisas. Então, cada vez vão surgindo mais coisas na área da estética e a gente precisa sempre estar estudando e se aprofundando, principalmente no que não é apresentado na faculdade, igual o melasma, né? Não,
As alunas hoje sabem que hoje em dia não se tem essa grade na faculdade. E você dá palestra, inclusive, também sobre o melasma para universidades. Enfim, se Exatamente. quiser te chamar, por exemplo, Pode dá para te contratar. que a gente monta uma palestra muito bacana, não só falando do melasma, mas também dos exames laboratoriais, o que elas podem fazer, posicionamento delas com as pacientes, né? Porque isso é muito importante. Você saber o que você vai entregar para o seu paciente saber o que ele espera de você, né? Esse método que você usa, inclusive, ele é exclusivo, né, Carla, aqui na região? Exatamente, ele é Só exclusivo. você que usa ele. Eu fiz essa especialização, então dentro dela nós temos muita abordagem integrativa, que igual eu falei, a gente pode tratar acne, melasma. Então cada paciente é uma especialização que eu fiz, mas cada paciente que chega para mim é um tratamento diferente que a gente monta, porque cada organismo tem uma necessidade. Eu tenho uma paciente que tem uma tireoide, eu tenho uma paciente que tem um cisto no ovário, que eu não vou tratar da forma médica que um ginecologista trataria, que um endócrino trataria, mas dentro das formulações nutricionais que eu posso, dentro da forma integrativa, ajudar essa paciente, eu vou ajudar. É igual uma paciente que chegou para mim, ela tinha um melasma, ela tomava anticoncepcional por conta, acho que ela tinha o DIU, acho que foi. E daí, ela chegou para mim e eu falei assim, nossa, esse melasma é muito intenso, já fiquei, né? Porque é um tiro no escuro, é uma caminhada que a gente faz com a paciente. E no 15º dia, que é quando inicia a segunda etapa do tratamento, Carla, eu tirei o meu método contraceptivo, conversei com meu marido, eu preciso ir na clínica, você precisa ver minha pele. Na hora que ela chegou para mim, crise de acne, porque quando a paciente tira, baixa a parte hormonal. Exatamente, ali. Então ela tem crise de acne. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Então eu bolei toda outra estratégia para mudar o tratamento dela e hoje é a paciente mais disciplinada que eu tenho. E ela volta certinho e ela faz o tratamento certinho e tem o resultado do melasma dela controlado o ano todo. Então quando a paciente ela se dedica, ela entende que não é só o profissional, eu acho que isso em qualquer área, ela tem o resultado que ela espera, né? Nós temos o dever de casa, né? Tem que fazer. E assim, toda essa sua dedicação, esse comprometimento, foi inspirado em alguém? Foi inspirado no meu pai, né? Na minha mãe, como mãe dentro de casa também, mas no meu pai, porque eu sempre vi ele exercer a medicina de uma forma, igual eu falei para vocês, muito humana, de uma forma, faça o que é certo, arroz, feijão, faça o básico que dá certo, né? É lógico que a gente tem que procurar estudar, a intensificar mais, mas assim, a gente entender a questão do paciente, não só porque ele está ali, porque ele está te pagando, né? A gente recebeu hoje, lógico, é uma necessidade. A gente tem filho, a gente precisa viver, Sim. A gente tem sonhos. Mas além dos nossos sonhos, nossos pacientes também precisam entender o que acontece com eles e precisam abordar e ter essa, vamos supor, essa cura, né? Essa relação de melhora com o organismo deles, de bem-estar no dia a dia, né? E como que é depois que você trata uma paciente, ela se olha no espelho e não vê mais aquelas manchas que incomodavam? Eu fico super feliz. Até quando a paciente ainda está em tratamento, que ela chega para mim, teve uma semana passada, Carla, eu já tô vendo, até postei o feedback dela no Instagram. Carla, eu já tô vendo a minha pele mais clara. Eu fico feliz, porque eu sei que aquela paciente, ela tá se esforçando para aquilo também. Não é só eu, né? Então, e todas as dúvidas que elas mandam durante a semana ali no WhatsApp, porque elas não precisam ter o meu atendimento só na consulta. Elas mandam dúvidas, elas têm condições clínicas durante a semana. Carla, mas tá acontecendo isso. Então eu respondo, eu dou todo auxílio para elas quando elas são minhas pacientes, porque eu tô ali para isso, né? Elas ficam praticamente 3 meses comigo e depois elas voltam a cada 3 meses para a gente fazer as manutenções. Em torno de 3 meses o protocolo ali que você faz para tratar o melasma. Exatamente. 3 meses, depois elas vão voltando a cada 3 meses para a gente fazer uma consulta, mudar a formulação dos nutracêuticos, dos antioxidantes, mas o tratamento, o protocolo que vai fazer mesmo a desinflamação de todo o organismo é 2 meses e meio, por aí. E esse método, amor, que até eu fui lá na clínica, Sim. né? Como é o nome da clínica mesmo que você atende? Lá na Interclin, eu tenho uma sala lá na Interclin.
Isso. E tem vários profissionais dessa clínica, viu, gente? Eu não conheci, fica ali em frente à Escola Adventista. Isso. Né, uma clínica bem grande e toda preparada, né, equipada para atender aí os pacientes. A Carla atende lá e eu fui lá conhecer o espaço dela, né? A gente acabou se conhecendo. E o que me impressionou muito, Carla, agora falando, né, a minha visão, eu já fiz tratamento, eu tenho melasma, tá, gente? Eu tenho melasma aqui na minha bochecha, bem sutil, graças a Deus. Vamos cuidar da Karina, tá? Acho que eu vou ter que ir lá na Carla, gente. A hora que ela falou, vou ter que tratar esse melasma. E algo que realmente incomoda a mulher, né? Eu uso maquiagem, mas eu consigo não usar maquiagem. A minha mancha, ela é bem discreta ainda, porque eu também cuido, né? Uso sempre protetor solar. Que nem eu sabia. O homem não repara nessas coisas, Nunca gente. presta atenção. É nunca presta impressionante. atenção. Mas eu percebi, assim, muito esse cuidado, esse carinho que... Só de você falar ali, de contar como você atende a cliente, né, a sua paciente, já dá para perceber o quanto você se preocupa com realmente ver a qualidade de vida e não só a melhora da mancha, mas também por esse tratamento que você faz de melhorar a qualidade de vida, a saúde da pessoa, além da autoestima, né? E eu tenho muitas mulheres que hoje chegam para consulta e estão levando os maridos. Por favor, vocês precisam entender o processo que a mulher de você precisa, que a sua mulher precisa passar. Porque tem muita mulher que chega, mas eu vou conversar com meu marido. Mas semana que vem eu dou a resposta. E quando eles vão, eles entendem que não é só o melasma, que tem várias coisas atrás daquilo que a sua mulher está sentindo para chegar na condição do melasma. Então eles entendem o porquê que eles estão investindo na mulher deles. Talvez né? eles não dão nem valor se eles não acompanharem na consulta, né? É só uma manchinha. Talvez não vai entender, né? Uma manchinha para ele é uma coisa que afeta muito a mulher dele no dia a dia. Ele pode entender que é só algo estético, né? Exatamente. Sim. Porque hoje em dia é uma mancha, é algo estético, você vai lá, usa um creme, usa um laser, usa alguma coisa e tá tudo bem, né? Mas a gente tem várias outras coisas que estão por trás do melasma. Muitos órgãos linkados. O corpo é incrível, né? Exatamente. É impressionante. O corpo, ele reflete muito na nossa pele, em todas as questões. Não só do melasma, na acne, na rosácea, como você disse, você viu, você mesmo toma um pouquinho de álcool, você já vê, Sim. Você já sente. Então, o nosso organismo, ele dá sinais. E hoje a gente trabalhar com médicos integrativos em conjunto também faz toda a diferença, né? Nós temos a medicina mais tradicional, que eu falo que é o que o meu pai sempre trabalhou, que é maravilhosa, né? A gente respeita muito, mas hoje os médicos que estão também trabalhando dessa forma integrativa, a gente consegue uma abordagem muito melhor, de um resultado muito melhor para o paciente, porque a gente também consegue trabalhar em conjunto em áreas que a gente não pode estar atuando, né? Nossa, perfeito, gente. E essa parte integrativa, eu vou falar para vocês, nós estamos com alguns profissionais já que trabalham assim com a nossa saúde e é nítida a diferença do profissional integrativo e do profissional que leva mais para a forma tradicional. Porque a pessoa não vai, gente, tratar só aquilo que você está indo lá. Exatamente. Eu tô com uma mancha, tá, mas como nós falamos, né? Ela vai a fundo, ela vai investigar de onde veio essa mancha. Não é simplesmente passar um creme, passar alguma coisa ali no seu rosto para você curar a mancha, mas não saber a raiz da causa. Exatamente. Né? Saber o que está causando essa mancha, esse problema que você tem. Então isso faz muita diferença, né, amor? A gente está há um ano acompanhando com alguns profissionais assim e realmente é impressionante, assim, como... Tem profissionais também que não são da área integrativa, mas que também costumam dar uma verificada a mais. Exatamente. Assim, né? Nós temos, eu falo que hoje a gente tem vários tipos de profissionais. Tem que investigar, né? Não é aquela pessoa... Eu sempre falo assim, você precisa procurar o profissional que você se identifica. Qual o tipo de tratamento que você quer ter, qual é a atenção que você quer ter diante do tratamento que você espera. E não ficar... A atenção que eu ia falar agora. Isso é o que faz a diferença quando você procura um profissional. A atenção que você recebe dele. E é isso que eu vejo quando eu vou procurar para minha família, para os meus filhos. Eu falo assim, será que eu vou ter o que eu dou para minhas pacientes? Eu falo assim, hoje em dia, você tem um investimento, tudo, mas se eu for investir para ter um bom resultado, para ter ali um atendimento mais humano, de que eu sei que eu posso esperar o melhor daquele profissional, eu, sem sombra de dúvidas, eu vou procurar ele. Porque eu sei que ele vai estar ali para o que eu realmente precisar e não só
Só para várias coisas. Com certeza. Ó, o Raul perguntou que nós já respondemos, mas acho que ele não viu. Ele está perguntando que o melasma pode atingir os homens também? Pode. Pode. Tem homem que tem melasma, só que às vezes vocês fingem que não estão vendo ou tem vergonha de tratar, né? Às vezes também nem dá atenção. Acho normal, exatamente, nem dá porque atenção. eu sou homem, então tá uma manchinha ali, eu não vou cuidar, e às vezes vai aumentando. E o homem também tem muito mais predisposição solar, né? Porque trabalha muito mais fora também que a mulher. Não passa protetor. Não passa protetor de jeito nenhum. O homem é complicado. Esse aqui eu sei que eu pego no pé e ele esquece de passar protetor. Não, meu de casa não passa de jeito nenhum. Você vê, né? O santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. Eu entendo ele. Não é fácil, não. Ó, deixa eu mandar um beijo também pra Vanessa Santos, que tá nos assistindo. Ela falou que a família toda delas, mulheres, tem melasma e que ela ia assistir pra aprender. Vanessa, espero que você esteja gostando aí, tenha tirado as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, pode mandar. Procura a Carla, né? Fala novamente Exatamente. a clínica, o contato aí também pra... Eu atendo lá na Interclin e o meu Instagram é o @crclinic. CR Clinic, gente. Exatamente, com underline no final. E também pelo feed, eu sempre abro caixinhas de perguntas, lá tem bastante reels falando muito sobre o melasma, dicas do que vocês podem usar em casa, do que vocês não podem usar. E a consulta, né? Eu falo que na consulta a gente começa a conhecer o paciente, já na pré-consulta, quando tem o agendamento, depois na consulta, para a gente ver mesmo se é um melasma. Ela disse que a família dela inteira tem, então pode ser sim uma condição genética. Genética também. A gente também tem pode ser. Então a gente precisa investigar isso. Às vezes pode ter outros sintomas que toda a família tem e está relacionado a um órgão-choque específico que a gente pode tratar também. Nossa, maravilha. O Sérgio Marques falou aqui, ó, corretor, abraço, Sérgio, nosso amigo. Ele falou aqui, em mim surgiu aos 46 anos, ou seja, o ano passado. Olha só, um homem aí falando então que tem melasma. Então, Sérgio, vamos agendar sua consulta e vamos cuidar para só ficar estacionado nos 46 e não ir para os 47. Para melhorar isso. Aí, Sérgio, ó. E ele atende vários clientes, tem que estar bonitão, né, Sérgio? Tem que se cuidar. Exatamente. E, aliás, sua esposa é muito bem cuidada, bonita, tem que se cuidar. Exatamente. Tem que se cuidar, Traz a esposa, que a gente consulta os dois e os dois entendem como pode... A esposa vai ajudar o marido, né? O Sérgio é muito gente boa e muito cuidadoso também. Verdade. Um beijo, Sérgio. Obrigado pela audiência. Obrigado, Sérgio. O Raul falou aqui que ele trabalha no laboratório ainda. Será que pode piorar a situação? Pode, porque ele está diretamente ligado à luz, né? Então, o importante é ele usar sempre um filtro solar físico, com cor. Sempre quem tem melasma, qualquer tipo de mancha no rosto, até rosácea, filtro solar físico com cor, tá? Nossa. Maquiagem com cor, livres de metais pesados. Tudo que você puder fazer, que for da forma mais natural, faça para o seu rosto. Inclusive, você tem uma linha de maquiagem que você está levando agora, né? Também lá para a clínica. Como as pacientes sempre pedem, maquiagem hipoalergênica aqui, a gente é muito difícil de achar, sempre pela internet. Então, para a paciente sair do consultório, eu vou pedir, vou pagar frete, isso, eu estou trazendo alguns produtos da linha da Allergic Center, que é recomendado por dermatologistas, então base, pó, lápis e rímel, agora eu vou ter lá para as pacientes e para quem não é paciente, se quiser adquirir também, para ter essa facilidade e não ter mais desculpa. Eu comprei ali porque não tinha. Então, dá para fazer o certo sim e fazer de uma maneira bem feita, para que você tenha todo o complemento, não só o tratamento, mas todo o complemento sem desculpa. Para quem tem alergia de maquiagem, muita mulher reclama da pele que... Eu tenho nos olhos, então também é uma condição que me afetava bastante. Então, adquirindo o rímel, eu usava rímels de marcas convencionais e eu não posso passar, que já me dá alergia. Então, é para mim também. Olha aí, gente. Então, se vocês precisarem, também tem a parte da maquiagem hipoalergênica lá. Exatamente. Para quem precisar lá na CR Clinic. Exatamente. Só pesquisar que é Carla Ramires, tá, gente? Isso. CR de Carla Ramires. Pesquisem lá Interclin. Isso, eu atendo lá na Interclin, de frente com a Escola Adventista. Isso, assistam. Acompanhem o trabalho dela aí na rede social, né? E marque a consulta também. Quem tiver interesse em tratar o melasma, precisar tirar as dúvidas, né? Exatamente. Manda lá no feed, sempre abro caixinha no Easter, sempre abro caixinhas. Se quiser mandar no direct, eu sempre tô dando uma olhada também. Tô aqui para ajudar. É isso mesmo, gente. Um beijo pra Nanca, que tá aqui dando boa noite, tá assistindo. Estava aqui com a gente recentemente, fisioterapeuta. Tem aí também o Lip Slim, né? Tá aí vendendo na cidade, já na região.
Um beijo, Ananca, obrigado pela audiência. Ananca, obrigado pela audiência. A Maria Alice falou aqui, que legal, bom saber. Maria Alice, se tiver melasma, já sabe, né? Você já sabe quem que vai tratar aí pra você. Exatamente. Carla, quero agradecer você pela presença, por esse bate-papo incrível, muito gostoso. E tirou várias dúvidas de várias pessoas da incerteza e as minhas também, porque eu também tenho melasma. Um monte hoje. O Anderson também aprendeu. Obrigada. Isso é maravilhoso. E agradecer a vocês aí, né, do outro lado da tela, nos acompanhando até agora, nas redes sociais, aí no YouTube, na TVUP também, canal 28.1. A gente vai ter as reprises, né? E agradecer o pessoal lá da ATA, Registro de Marcas, consultores também, fazem consultoria para empresas. Você que está aí precisando de alguém para te auxiliar, né, em toda a parte financeira, de vendas também, de marketing, eles ajudam você. A ATA Consultores tem uma bagagem, uma experiência gigante, né? Isso aí. Então, se você também quer registrar uma sua marca ali e está com dúvida, pode entrar em contato. A ATA Registro de Marcas faz parte do grupo ATA Consultores. Isso. Então, procure lá o Jorge, o professor Adriano, que com certeza eles têm muita bagagem mesmo para poder auxiliar vocês em todo o processo ali de registro de marcas. Isso mesmo, inclusive pode realizar, já é marca registrada graças à ATA Consultores também, registro de marca que fizemos com eles lá e um atendimento excepcional. Nando Garcia está agradecendo aqui, está assistindo, mandando um abraço para o Sérgio Marques, é isso mesmo, gente, muito obrigada pela audiência. A gente te espera semana que vem a gente vai entrevistar o meu colega de profissão, né, Francisco, que ele tem um perfil aqui de Umuarama, ele é de Umuarama e tem 1.300.000 seguidores, trazendo várias dicas na parte de tecnologia. Então ele é um influenciador aí nacionalmente, a nível nacional, que é de Umuarama e muita gente não conhece. Então ele vai trazer esse mundo aí da internet, da tecnologia também para vocês aí acompanhando o nosso podcast semana que vem. E acompanhe nossas reprises. CR Clinic, Carla Ramires. Muito obrigada, Carla. Obrigada a vocês pelo convite, por esse bate-papo incrível. Espero ter ajudado muitas mulheres, esclarecido muita coisa, porque hoje a gente tem muitas dúvidas sobre o melasma, o porquê que acontece. Então, você que tem melasma, quer fazer um tratamento totalmente diferente de tudo que a sua pele já passou, que o seu corpo já passou, a gente só consulta e tem essa experiência para que você realmente controle seu melasma de uma forma saudável. Isso mesmo, gente. Ó, beijo para vocês, excelente semana, Deus abençoe e até semana que vem. Até segunda.